Olá, meu povo de sorte! Eu sou o Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre o período Neolítico, o surgimento das primeiras cidades e a Mesopotâmia. Imagine agora viver sem casa fixa, sem cidade, sem comida garantida. Agora pensa, em que momentos os seres humanos começaram a morar em um lugar só e construir cidades? É isso que a gente vai descobrir agora. O Neolítico é conhecido também como Idade da Pedra Polida. Neolítico significa nova pedra, enquanto Paleolítico significa pedra antiga. E o Neolítico, como também pode ser chamado a Idade da Pedra Polida, era porque uma das técnicas de produção de instrumentos com pedra não era mais lascar a pedra como se fazia no Paleolítico, mas sim raspar a pedra até ela ficar do jeito que eles queriam. Então era uma técnica mais refinada de produção de instrumentos com pedra. Mas o mais importante aqui não são só as pedras, mas a transformação da vida humana. No momento do Neolítico, mudanças climáticas. Você lembra que eu falei lá no vídeo anterior sobre a era da glaciação? Pois é, o frio vai diminuir, então vai ter mudanças também geográficas. Surgimento de rios, florestas, desertos, a extinção de grandes animais. E isso obrigou os seres humanos a se adaptar. Se lembre que eu falei também que a evolução é uma adaptação ao meio onde se vive. E com isso vão surgir ferramentas mais resistentes, mais bem acabadas, mais trabalhadas. O uso da pedra polida, como eu expliquei para vocês, vai fazer com que o trabalho seja mais eficiente. E aqui acontece uma das maiores revoluções da história, o surgimento da agricultura. E afinal, o que isso vai mudar na prática? As pessoas começaram a plantar alimentos e domesticar animais. Então, em vez de coletar, passaram a produzir o seu próprio alimento. E com isso surgiu uma outra coisa, um estilo de vida novo, o estilo de vida fixo, deixando o nomadismo para o sedentarismo. Então a vida sedentária ou a vida fixa tem a ver com as construções das moradas, as formações de aldeias. Agora vai ter mais gente morando junto. Agora, é claro, né, minha gente, que nem todos os povos fizeram isso ao mesmo tempo. Apesar de várias sociedades apresentarem processos um pouco parecidos, mas eles vão acontecer conforme o seu tempo, a sua necessidade. E a consequência de se fixar em um determinado lugar garante o quê? Mais estabilidade, um crescimento populacional e novas formas de organizações sociais. Inovações muito importantes ligadas, por exemplo, à agricultura, né? Tem um arado que vai ajudar a preparar o solo para as plantações. Vai ter também o desenvolvimento da roda e todo o mecanismo que a roda pode facilitar a vida dos seres humanos. E desvios de rios para fazer irrigações. Então, canais de irrigações são extremamente importantes para o desenvolvimento da agricultura. E isso vai causar uma produção maior de alimentos e o surgimento de excedentes, ou seja, comida além da necessidade de alimentação. Vai sobrar comida. Esse é o conceito de excedente de alimentos. Então, o excedente vai gerar uma outra coisa que é muito importante, que é o comércio. E o comércio nada mais é do que trocas de produtos e depois, né, o surgimento aí de transações financeiras. Outra transformação importante é a metalurgia, que é a fabricação, a criação de ferramentas usando metais. Os metais usados nesse período é principalmente o cobre, o bronze e o ferro. E isso permitiu a criação de ferramentas mais eficientes e armas mais resistentes. Com esse contexto, surgiram as cidades. E elas surgiram em lugares onde tinha a presença de água e, consequentemente, terras férteis para a agricultura e uma organização social que proporcionava segurança. E o que muda aí com as cidades? Vão surgir leis para organizar essa grande quantidade agora de gente que está morando junto. Vai surgir lideranças com cada vez mais poderes, exércitos, o surgimento da escrita para registrar, principalmente o comércio, mas vai ter uma importância muito grande também para a religião e para a cultura. E isso tudo vai gerar uma organização social mais complexa. E também a desigualdade social. Algumas pessoas com mais recursos e outras pessoas com menos recursos.
E essas pessoas com mais recursos, a gente vai chamar de grupos com mais privilégios, que vão geralmente dominar não só a economia, como também a política. Agora vamos para um dos primeiros grandes centros urbanos da história, a Mesopotâmia. E onde é que fica a Mesopotâmia? Numa região chamada Crescente Fértil, bem no meio de dois rios, que é o Tigre e o Eufrates, tendo uma economia voltada para a agricultura com irrigação e também para o comércio, né? Desenvolvendo o comércio a partir daquilo que eu falei ainda agorinha, excedente agrícola. A cidade vai ser organizada em cidade-estado. É como se fosse um país, só que é uma cidade só. E depois, uma cidade-estado vai se destacar, vai ganhar mais poder do que as outras e vai começar a dominar as outras, criando aí, surgindo aí os primeiros grandes impérios, quando uma cidade-estado domina várias outras cidades-estados. E os povos importantes nesse período na Mesopotâmia são os babilônios, os assírios e os caldeus. Eram sociedades estratificadas, ou seja, existia aí uma divisão da sociedade em grupos. Começou também um fenômeno que é a escravidão, geralmente ligado aí ao controle efetivo dos corpos das pessoas que foram dominadas. Vai ter aí o surgimento das elites, principalmente ligado ao governo, à política e também à religião, os sacerdotes. E a base dessa pirâmide estava, os camponeses, os trabalhadores, quem produzia alimentos, que produzia também a riqueza das cidades-estados, mas não usufruía dessa riqueza, porque não eram donos das terras. E quando se tem uma pirâmide social, os escravizados sempre vão estar na base. Então a gente vai ter o que aí? Os sacerdotes, os governantes, os camponeses e os escravizados. Outra coisa importante nesse meio aí da Mesopotâmia é uma coisa chamada Código de Hammurabi, que é um dos primeiros conjuntos de leis da história. E ele era baseado numa coisa chamada Lei de Talião, que pode ser resumida na seguinte frase: olho por olho e dente por dente. Ou seja, um conjunto de lei baseado na vingança. A religião desse período da sociedade mesopotâmia era uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E havia aí uma mistura entre o poder político e o poder religioso, que podemos chamar uma teocracia. E a herança importante desses povos para os nossos dias é a escrita, e naquele período era uma escrita chamada de cuneiforme, que eram feitas em tábuas de argila, o desenvolvimento da metalurgia e uma das primeiras formas de contar o tempo, que é o relógio de sol. Então, muitas coisas do que a gente usa hoje vem aí de uma origem um pouco mesopotâmica. Então, bora lá recapitular o que a gente aprendeu hoje. Que o ser humano, no período neolítico, deixou de ser nômade, ele passou a produzir o seu próprio alimento, criou aldeias que depois se transformaram em cidades, desenvolveu comércios, leis e a escrita. Tudo isso no neolítico. As cidades onde vivemos hoje só existem porque milhares de anos alguém decidiu parar de andar por aí e plantar e construir algum lugar para viver. Então, gente, se você gostou aí da aula, dá aquele like, compartilha e comenta que você acha que você conseguiria viver como um ser humano lá no Neolítico? Como seria a sua vida? Tchau, gente. Até a próxima aula.